especialista, quem está por dentro do negócio. Então nós estamos agora ao vivo com o doutor Gustavo Malhoca, que é médico do Palmeiras. Doutor Gustavo que está aí participando com a gente para explicar o que aconteceu, o que está acontecendo com o Ramires. Doutor Gustavo, boa tarde ao Benja, tudo bem? Boa tarde, Benjamin, boa tarde a todos os convidados da mesa, é um prazer estar com vocês aí. Prazer é todo nosso. E olha, se você conhecer um psiquiatra bom, o Facincani pediu aqui, se eu estiver fora do ar, você me passa um WhatsApp para a gente indicar para o Facincani, tá? É verdade. Agora nós vamos falar do Ramires. Doutor Gustavo, explica, doutor Gustavo Malhoca, o que aconteceu, o que está acontecendo? O Ramires veio machucado, explica para a gente, por favor. Na verdade, o Ramires não veio machucado, e sim, ele teve uma lesão no adutor esquerdo, especificamente no tendão adutor esquerdo lá na China. No momento foi optado por um tipo de tratamento que pode ter tido uma resposta interessante a curto prazo, mas que está gerando algumas complicações e limitações para o atleta agora. Então ele não tem nenhuma contraindicação à prática do esporte, ele não tem nenhuma limitação. A questão é que essas perdas que ele tem tido, essas limitações que ele tem sentido em função desse tratamento que foi feito lá na China, tem trazido perda de performance para ele. E aí, em cima deste cenário, uma vez que o Palmeiras está hoje estruturado em cima de um campeonato único, o treinador novo entendeu que o melhor a ser feito é parar de ficar tentando compensar algumas coisas do Ramires e sim recuperá-lo por inteiro. E essa é a nossa ideia, é a nossa decisão do Núcleo de Saúde e Performance, focar em deixar o atleta pleno e não mais o atleta apenas jogando de uma forma a compensar as complicações desse tratamento. Então, a gente optou por, neste momento, num período curto de tempo, dar um trabalho especial para o Ramires, tirar um pouco do foco daquela rotina de treina, descansa, joga, e aí sim condiciona de um jeito diferente e coloca o Ramires à disposição o mais rápido possível. Alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Gustavo? Eu gostaria. O doutor Gustavo é o Pascoal que está falando. Boa tarde para o senhor. O problema dele é a chamada fibrose. É isso, doutor? Na verdade, a fibrose, quando a gente fala em fibrose, é um mecanismo biológico do nosso próprio corpo de cicatrizar algum tipo de lesão. No caso dele, é uma fibrose, mas decorrente do tratamento feito à base de plasma rico em plaquetas, né? A gente sabe que é um tratamento válido, muito estudado, né? No Brasil, em caráter experimental, o seu uso. Porém, no Ramires, a resposta foi um tecido fibrótico extenso. Isso é importante de ressaltar, Pascoal, que assim, as pessoas imaginam que a fibrose é como uma casquinha do braço que você consegue ver a todo momento. Isso não é a realidade. Você faz o exame de imagem, o músculo, a estrutura muscular, ela é íntegra, porém, a função do músculo, ela não é como deveria ser. E aí sim a gente entende que o que aconteceu ali foi a formação desse tecido que não é funcional, é um tecido de comportamento pior do que o natural, e que se a gente não consegue compensar as complicações dele, o atleta fica limitado, o atleta fica preso, o atleta perde mobilidade, o atleta perde força, e logo o atleta perde performance. Então o que a gente quer é devolver performance, sem se preocupar somente com o adutor, e sim com toda a parte de pelve do Ramires. Alguém mais quer fazer pergunta para o doutor Gustavo? Eu só queria fazer uma pergunta rápida, Benja, com relação às contratações dos jogadores. Boa tarde, doutor Gustavo, prazer falar contigo, quem fala aqui é o Mano. Com relação às contratações, qualquer clube, é praxe o departamento médico avalizar as contratações que os clubes possam fazer com relação aos jogadores. O Palmeiras ele teve alguns casos específicos aí envolvendo algumas contratações que jogadores já chegaram ou machucados ou se machucaram logo na sequência depois de contratados. Até onde o departamento médico do Palmeiras ele tem essa responsabilidade com relação, por exemplo, ao Ramiro, que ele vinha já com Ramires, perdão, porque ele já veio com essa lesão ali da China, já estava cicatrizado, mas já deve ter havido talvez aí um papo prévio entre vocês. Inclusive, não houve uma atenção específica na região lesionada, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Mano. Sua pergunta é extremamente inteligente.
respeito das contratações do Palmeiras de atletas que tenham qualquer tipo de histórico ou lesão ativa é validada pelo departamento médico e de responsabilidade do departamento médico. Uma coisa é fato, o Palmeiras hoje é procurado muitas vezes por atletas que têm algum tipo de lesão ou que têm algum tipo de limitação, justamente buscando a melhoria da performance, e com certeza fica claro na tua cabeça exemplos que tiveram no passado. E não foi o caso do Ramires. O Ramires foi um atleta que teve um processo de reabilitação e uma escolha terapêutica que não seria a nossa, mas é um atleta que tem plenas condições de atuar e de jogar. Ele não vai ficar de forma nenhuma com risco de não jogar futebol, que aí sim seria a grande responsabilidade do departamento médico. Aprovar a contratação de alguém que não tem capacidade ou condição física de jogar futebol. O Ramires tem condições físicas, o Ramires tem a capacidade de honrar o seu contrato com o Palmeiras. A única questão é que tipo de performance nós queremos do atleta. E uma vez que você quer uma performance maior, você tem que abordar as suas limitações, determinar alguns procedimentos específicos para que você tenha a tranquilidade de poder trabalhar no extremo. Hoje, nós estamos com dificuldade de trabalhar nesse extremo físico do Ramires. Um jogador hábil, um jogador que faz box-to-box, né, área a área, com alta velocidade, passada larga, potência na hora de mudança de direção, amplitude de perna, então ele é um atleta que abre muita perna. Uma vez que ele vai perdendo isso em função de uma complicação, também não vai limitar a carreira dele, mas é oportuno que seja abordado pelo departamento, pelo núcleo de saúde e performance, para aí sim o treinador ter o atleta como ele vislumbra e como o próprio atleta quer. Então é só isso que está acontecendo com o Ramires. Deixo claro com o papel médico que todas as contratações do Palmeiras, e aí depois eu fico aberto a responder o que vocês tiverem como dúvida, mas todas passam pela gente e o Ramires não tem nenhum problema em exercer as suas funções do futebol. Um atleta fisicamente apto, a questão é otimização do período para a melhora da performance dele. O doutor Gustavo Malhoc, queria agradecer muito a sua participação. E se você puder dar um recado, uma dica para o Mano, todos esses anabolizantes que ele toma, isso não faz mal? Eu não tomo anabolizantes. Não. Eu sou um atleta de alto rendimento. Beijão, um grande prazer falar com vocês. Eu acho que é a minha primeira participação. Você não respondeu! É porque ele sabe que eu não tomo nada, doutor, ele fez um exame de urina outro dia, parecia um arco-íris. Isso aí depois contra mim. Não mentira, passa doutor. no antidoping, né? Não passa. Imagina! Eu sou um atleta de alto rendimento, doutor. No antidoping ele não passa nem perto. Não é que ele doutor, não passa no antidoping. um grande abraço, obrigado pela participação e pelas explicações aí. Sucesso aí no Palmeiras. Valeu, doutor Gustavo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vê? Ninguém quer falar sobre isso aí do Mano.